Saudações a todos, vamos a mais uma videoaula sobre geometria. Nesta videoaula nós abordaremos o assunto do módulo 14 da nossa apostila sobre prismas e pirâmides. Só um lembrete, na nossa página na internet, no site, nós temos lá as atividades corrigidas, da lista de exercícios 1 sobre o módulo 14. Essa lista de exercícios 1 ela só trata somente de paralelepípedo. E agora nós vamos dar início ao estudo dos prismas. Neste prisma, ele é chamado de prisma regular, Ele é um prisma reto, porque todas as arestas aqui, todas as arestas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base do prisma, e todo prisma recebe nome pela base. Então a base desse prisma é um hexágono, ele é chamado de prisma hexagonal. Então esse aqui é o prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Esse prisma hexagonal, ele não tem medidas aqui, mas nós vamos calcular a área da base, área lateral, todas as áreas deste prisma aí, nós vamos calcular, e vamos considerar que ele tenha uma aresta da base igual a 4 centímetros. Então ele tem a aresta da base igual a 4 centímetros e tem a aresta lateral aqui igual a 10 centímetros. E nós vamos calcular algumas coisas, que são as principais coisas que nós calculamos para os prismas, que são a área da base, área lateral, área total e volume. Então, deste prisma, nós vamos calcular a área. A primeira coisa que nós vamos fazer é a área lateral desse prisma. Então, a área lateral, vamos chamar aqui de AL, de área lateral. Então, nós queremos calcular a área lateral deste prisma. Para calcular a área lateral, eu tenho que considerar este retângulo aqui. Então, nós vamos considerar esse retângulo da lateral, que está aqui exatamente. Esse retângulo aqui. Poderia ser o retângulo da frente também, mas é este retângulo aqui. Então, consideremos este retângulo que está em vermelho ali, está destacado em vermelho. Neste retângulo, nós temos essa medida é 4 centímetros, porque esse prisma é regular, então a medida de todas as arestas da base é a mesma. Então nós temos 6 retângulos desse. A área lateral ela vai ficar AL igual a 6 vezes esta área de um retângulo, que eu vou chamar de área A. Essa área aqui eu vou chamar de A. Então vai ficar 6 vezes A. Onde o A, ele é a área de um retângulo, que é base vezes altura. Então fica 4 vezes 10, que dá 40. 40 centímetros quadrados. Essa é a área de um retângulo. Vezes 6, nós temos aí que a área lateral desse prisma hexagonal é de 240 centímetros quadrados. É isso. Para a área lateral de prisma regular, eu só vou contar quantos retângulos ele tem, e multiplicar aqui a área de um retângulo pela quantidade de retângulos. A área lateral é só isso. Nós vamos calcular também a área da base desse prisma hexagonal aqui. Então, a área da base vamos chamar de AB. É a área da base. A base desse prisma é um hexágono. E neste hexágono, eu posso dividir este hexágono em exatamente 6 triângulos. Então vamos fazer os triângulos aqui, vamos evidenciar.
os nossos triângulos eles estão assim mais ou menos, aqui na base. Então esse é um triângulo. Nesse triângulo eu tenho que todos os lados dele são iguais e eu posso dividir este hexágono aqui. Então vamos fazer um hexágono aqui e vamos dividi-lo em 6 partes, né? Então nós temos aí um hexágono, né, que é o meu hexágono da base, e eu vou dividir ele em 6 triângulos, né? Nesses 6 triângulos, que são aqueles triângulos que eu evidenciei ali na figura, eles estão mais ou menos assim, né? Eles saem do centro aqui mais ou menos e vão ser triângulos divididos desta maneira aqui, ó, do meio mais ou menos até aqui, do meio até aqui, do meio até aqui, daqui para o meio, daqui, e são 6 triângulos, né? Então nós temos aí 6 triângulos, e esses triângulos são todos triângulos equiláteros, né? Todos esses triângulos são equiláteros. Então todos eles têm lado igual a 4. 4, 4 e 4. Todos os lados desse triângulo são 4. Então, para calcular a área da base, eu preciso calcular a área de um triângulo e multiplicar isso por 6, porque todos os triângulos têm 4, 4 e 4, todos eles são iguais. Então, para calcular a área da base, eu vou fazer a área da base é igual a 4 vezes a área que eu vou chamar de A, essa área aqui, a área de um triângulo só. Então, redesenhando esse triângulo aqui embaixo, nós ficamos com desse jeito aqui, ó. Então esse triângulo ele tem um lado 4, outro lado 4 e outro lado 4. Para calcular a área A, a área de um triângulo, né, essa área A, a área de triângulo é A é igual a base vezes a altura dividido por 2. Um erro muito comum é na altura. As pessoas colocam a altura como se fosse 4, mas a altura não é 4. A altura desse triângulo aqui, ela é esta linha pontilhada aqui, ó. Essa é a altura desse triângulo. Essa linha pontilhada, ela forma 90 graus aqui com a base. Então, o que eu vou ter que fazer? A base é fácil, a base é 4. A altura, eu não sei o hzinho. E aqui dividido por 2. Para calcular a área, eu preciso da altura. E para calcular a altura, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo, eu tenho h, que é o que eu quero. Aqui vale 2, porque sempre divide a base no meio, essa altura. Ela corta aqui a base no meio. E a hipotenusa, que é o que está na frente do ângulo de 90 graus, ele vale 4. Se eu aplicar Pitágoras aqui, vai ficar 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, fazendo isso, eu tenho aí Pitágoras. Para os prismas, eu sempre vou fazer Pitágoras. Sempre, sempre, sempre. Para os prismas é sempre bom fazer Pitágoras, porque eu posso usar para todos os prismas, sem exceção, né? Então, vamos passar um tracinho aqui para organizar nossa resolução. Deixar nossa resolução aqui organizada, né? Então, vamos fazer esse tracinho. E lá em cima eu estava com 4 ao quadrado, só vou colocar aqui igual a 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 16 é igual a 4 mais h ao quadrado. Eu não posso colocar o h ao quadrado aqui na frente, porque a hipotenusa daquele triângulozinho pequenininho que está aqui, ó, a hipotenusa é 4. Então, volta lá em cima. Aqui é 16, vai ficar 16 menos 4,
é igual a h ao quadrado. 16 menos 4, 12. H é igual a raiz quadrada de 12. Né? O 12, dá para a gente decompor ele, né? Fica 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, essa raiz quadrada aqui, ó, ela fica, eu posso pegar estes dois, vira um só, saem da raiz, fica 2, e o que sobrou fica dentro da raiz quadrada, 2 raiz de 3. Então, minha altura é 2 raiz de 3 centímetros. Essa é a altura do triângulo. Essa alturinha aqui, que está em vermelho, nesse triângulo aqui, nesse triângulo retângulo. Lembrando que eu estou calculando a área da base. Para calcular a área da base é 4 vezes... 6 vezes, né? 6 vezes a área de todos esses triângulos. Então, para calcular a área da base, nós vamos fazer 6 vezes a área de um triângulo, porque nós temos 6 triângulos. Tá bom, eu já calculei a altura desse triângulo, agora eu vou calcular a área dele. A área dele vai ficar, então, como 4. A área dele fica assim, ó, 4 vezes o hzinho, que é 2 raiz de 3, que a gente descobriu lá em cima, dividido por 2. Então, aqui em cima dá 8, né? E eu fico assim, desse jeito, né? Dá 8 raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar aqui esse 8 com 2 aqui, ó. Dividir 8 por 2, sobra 4 lá em cima. E lá em cima fica 4 raiz de 3. Esta é a área de apenas um dos triângulos. A área de um triângulo aqui, essa área A. Para achar a área da base, eu tenho que multiplicar isso por 6. Então, eu fico com 6 vezes 4 raiz de 3, que dá 24, que igual a 24 raiz de 3. É isso. Centímetros quadrados, a área sempre em centímetros quadrados. Tá aí. Então, a área da base foi encontrada. Bom, nós já fizemos a área da base, nós já fizemos a área lateral. Agora nós vamos fazer a área total e o volume deste prisma. Para calcular a área total deste prisma aí, né, nós vamos fazer uma separação aqui para ficar um pouco mais organizado. Então, para calcular a área total desse prisma, eu vou fazer da seguinte maneira. Na área total. A área total vou chamar de AT. E essa área total aqui, que é o que eu quero saber, ela fica como a área lateral. Então, a área total de um prisma, a área total aí do prisma, ela é a área lateral, o AL, que eu já tenho o valor dele, que é 240, mais 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes a área da base? Porque para calcular a área total dele eu tenho 2 hexágonos, né? Um é a tampa do prisma hexagonal e o outro é o fundo, que é a base mesmo dele. Então, a área total fica a área lateral, que é 240, mais 2 vezes a área da base. A área da base está aqui calculada, 24 raiz de 3. 2 vezes 24 raiz de 3. Esta área total fica igual a 24 vezes 2 raiz de 3. Bom, eu posso deixar assim, ou resolver aqui o 24 vezes 2, né? Fica 240 mais 48 raiz de 3. Vai o alerta. Não soma o 240 com o 48. Porque esse número não é 48, ele é 48 vezes 1,73, que é a raiz de 3. E também não resolva a raiz de 3. Deixa assim mesmo. O máximo que você pode fazer é colocar em evidência.
Então, se você quiser colocar o fator que tenha comum a esses dois números, é o 24. Por quê? Porque eu posso escrever 240 como 24 vezes 10. E eu posso escrever 48 como 24 vezes 2. E aí tem o raiz de 3 aqui nele também. A ideia é, quando eu multiplicar aqui, vai dar 240, e quando eu multiplicar aqui, vai dar 48 raiz de 3. Das duas maneiras está certo. A área, só lembrando, unidade sempre em centímetros quadrados. É isso. E, por último, vamos calcular o volume desse prisma. Então, o volume nós estamos chamando de V aqui. O volume de prisma é a fórmula importante que você precisa saber. Volume de prisma é área da base vezes a altura. A altura eu vou colocar como H maiúsculo. H maiúsculo é a altura do prisma. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele vale 10 centímetros. Então, o volume deste prisma é a área da base, que eu já calculei aqui, ó, 24 raiz de 3. 24 raiz de 3 vezes a altura deste prisma, que no caso é 10 centímetros. A altura do prisma, 10 centímetros. O volume deste prisma aqui fica 240 raiz de 3, unidade de volume sempre centímetros cúbicos. É isto. Este é o volume de um prisma hexagonal. Nós vamos fazer também o prisma de base triangular, né? Prisma de base triangular, e vamos colocar aqui as mesmas medidas, né, para facilitar aqui a nossa resolução. Então, aqui 4 centímetros, aqui 10 centímetros de altura no meu prisma. E vamos às contas, né? Nós vamos calcular aí a área lateral, a área da base e a área total, e vamos calcular também o volume desse prisma. Então, vamos começar aqui da mesma maneira como começamos o outro. Vamos calcular a área da base, né? Área lateral, perdão. Área lateral. Então, nós começamos pela área lateral, vamos aqui a AL, área lateral. Para calcular a área lateral, eu tenho que levar em consideração quantos retângulos eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 retângulos. Tenho esse retângulo aqui da frente, tenho o retângulo aqui do lado, aqui, ó, esse aqui, e tenho outro retângulo aqui do outro lado, que está aqui, ó. Esses 3 retângulos, cada um deles tem 4 na base, porque é um prisma regular. Lembrando, o nome desse prisma aqui é prisma triangular. Prisma triangular. Porque a base dele é um triângulo e ele é um triângulo equilátero. Aqui vale 4, aqui vale 4 e a altura dele vale 10. Então, a área lateral, eu tenho 3 retângulos que tem área A. A área A de cada retângulo, ela é 4 vezes 10 também, que é 40 centímetros quadrados. Ele tem 40 centímetros quadrados de área, esse meu prisma aí. Então, a área lateral dele vai ficar igual a 3 vezes 40, que dá 120 centímetros quadrados, unidade de área sempre em centímetros quadrados. Bom, esse foi o cálculo da área lateral. Área da base agora. AB, área da base. A área da base desse prisma, ela é a área da base desse prisma, ela é... Como que eu vou calcular a área da base desse prisma? A área da base, ela é simplesmente a área deste triângulo aqui. Somente a área deste triângulo. Eu só tenho um triângulo na base. Então, a área da base é a área de um triângulo. Que triângulo é esse? Esse triângulo
retângulo, ou esse triângulo equilátero aqui, ó, desse jeito. Quais são os lados? Quanto vale os lados desse triângulo retângulo? Ele tem 4 por 4 por 4. Como eu já fiz essa conta para o prisma hexagonal, a área de um triângulo 4, 4, 4, eu vou aproveitar esse valor daqui dessa área. Então, como é que nós fizemos? A área desse triângulo, a área é base vezes a altura dividido por 2. A base é 4. A altura, para calcular ela, eu fiz Pitágoras aqui nesse triângulozinho. Então, eu fiz hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Está aqui. O resultado desse hzinho, eu fiz lá em cima, deu 2 raiz de 3. Então, ficou a área do triângulo 4, 4, 4, ficou base vezes a altura, dividido por 2. Esse valor deu 4 raiz de 3. Eu vou usar ele lá na frente. Então, a área da base, essa área aqui, é igual à área A. Né? Igualzinho à área A. Então, a área da base fica... A área da base é igual a 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. Então, vamos fazer agora a área total deste prisma regular aí. Opa, peraí. Área lateral, área da base já está feita. Vamos fazer a área total desse prisma. Então, vamos lá para a área total. A área total de prisma, área total, ela é igual à área total de prisma, aquela formulazinha dele, é igual à área lateral, a área de todos os retângulos, mais 2 vezes a área da base, que é a área deste triângulo mais a área do triângulo de cima. A área total desse prisma é... A área lateral já tenho, que é 120. E a área da base fica 2 vezes 4 raiz de 3. Então, a área total do meu prisma fica 120 mais 8 raiz de 3. Eu poderia colocar um termo em comum aqui, que seria o 4 em evidência, mas eu não vou colocar, não há necessidade, né? O 120 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados, unidade de área, sempre em centímetros quadrados. E por último, o volume. O volume nós estamos chamando de V aqui. Então, esse aqui é o volume desse prisma. Para o volume desse prisma, eu vou fazer V é igual à área da base vezes a altura do prisma. Sempre assim, volume é a área da base vezes a altura, sempre, para qualquer prisma regular. Então, o volume desse prisma é a área da base é 4 raiz de 3. E a altura, eu vou colocar aqui H maiúsculo, né? A altura desse prisma também é 10 centímetros. Então, a altura dele é 10 centímetros. O volume desse prisma é 40 raiz de 3 centímetros cúbicos. Volume é a unidade de volume sempre. Então, nós fizemos tudo do prisma triangular. Área lateral, área da base, área total e volume do prisma triangular. Né? Nós vamos fazer agora, por último, para finalizar essa videoaula de prisma, nós vamos fazer o prisma retangular. No prisma retangular, só ampliar ele aqui um pouquinho. Nesse prisma retangular, eu tenho prisma, então o nome dele é prisma quadrangular. Quadrangular.
Nesse prisma quadrangular, para facilitar a nossa vida, aqui também vale 4 centímetros na base. Ele é um quadrado, né? 4 centímetros. E a altura dele também com 10 centímetros. Vamos fazer as mesmas coisas. Prisma é repetitivo mesmo. Então, a área que nós vamos fazer aqui é a área lateral. Depois a área da base, depois a área total e depois o volume. São essas as 4 coisas, né, que nós sempre calculamos para os prismas. Então, a área lateral desse prisma são 4 retângulos. 4 retângulos. Cada retângulo tem base 4 e altura 10. Então, nós temos que a área lateral dele é 4 vezes a área A, que é a área de um retângulo. Vou chamar essa aqui de área A, né? A área desse retângulo aqui. Então, a área de um retângulo, nós já fizemos essa área, dá 40, né? A área A dá 4 vezes 10, que é 40 centímetros quadrados. E essa área aqui vai ficar 4 vezes 40, que é igual a 160 centímetros quadrados. Vamos aqui, a área lateral já foi, agora a área da base desse prisma. A área da base desse prisma, ela é aqui, área da base. A área da base desse prisma é um quadrado, então é 4 vezes 4, lado vezes lado. Então, a área da base dele é 4 vezes 4, que dá 16 centímetros quadrados. A área da base para prisma quadrangular é só isso mesmo. E agora, a área total. A área total desse prisma é, sempre para prisma, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Porque 2 vezes, que é o chão, mais a área do teto. Então, essa área aqui, lateral aí, ela vai ficar... Vamos fazer ela lá em cima, né? A área lateral vai ficar da seguinte maneira. Área total, perdão. A área total fica... A área lateral eu já tenho, que é 160. Então, fica 160 mais 2 vezes a área da base, mais 2 vezes 16. A área total é igual a 160 mais 32. Essa área total dá igual a 192 centímetros quadrados. Área total sempre centímetros quadrados. E por último, vamos finalizar aqui com o volume desse prisma. Volume de prisma é sempre a área da base vezes a altura do prisma, que eu estou colocando H maiúsculo, né? A área da base eu já tenho, ela vale 16. E a altura desse prisma está aqui, ó. A altura dele vale 10 centímetros. A altura dele dá 10 centímetros. Então, o volume dele deu 160 metros... Opa, centímetros, perdão. Está tudo em centímetros. 160 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Coincidentemente, ele bateu com o valor da área lateral, né? Só que a área lateral é em centímetros quadrados e a área e o volume em centímetros cúbicos. É isso. Para a correção da lista 1, então, só lembrando, acesse segundos, atividades e lá estará o gabarito da lista 1. É isso e bons estudos a todos. Continuando a nossa aula sobre o módulo 14 da nossa apostila, agora nós vamos falar sobre
pirâmides. Nestas pirâmides, nós temos 3 tipos de pirâmides que nós escolhemos para fazer as coisas mais importantes dela: apótema, área lateral, área total, né, cálculo da aresta da face, aresta da base e todas essas coisas. Essa pirâmide, no exercício 16 da nossa apostila 5, nós temos uma pirâmide hexagonal. Pirâmides, elas também, assim como os prismas, elas recebem nome pela base. Então, se a base dela é um hexágono regular, ela é chamada de pirâmide hexagonal. Essa pirâmide tem na aresta da base igual a 5 centímetros. Então, aqui é 5 centímetros. E a aresta lateral, isso aqui, ó, esta medida aqui, ó, ela vale 10 centímetros. Então, a aresta lateral e a aresta da base, com isso nós conseguimos calcular a apótema da base e a apótema da pirâmide. O que é o apótema da base? A apótema da base é a medida que sai do meio do chão da pirâmide e corta a aresta lateral ao meio. Então, essa linha pontilhada aqui representada na figura, né? Então, eu preciso achar essa linha. Eu vou traçar uma outra linha para facilitar aqui. Então, a ideia, tanto nas pirâmides quanto nos prismas, é você encontrar triângulos e, a partir desses triângulos, você encontrar os lados, as arestas que você quer. Então, eu vou traçar aqui, ó, essa linha pontilhada. Opa! Nesta linha, vamos fazer ela pontilhada, fica melhor de visualizar, é vermelhinha. Então, eu vou pegar aqui essa linha, exatamente essa medida aqui, ó. Então, o apótema da base, ele está exatamente aqui no meio desse triângulo. Lembrando, esse triângulo é igualzinho o triângulo que nós fizemos para o prisma hexagonal, né? Nós dividimos esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Esses 6 triângulos equiláteros têm, neste caso, todos os lados 5, 5 e 5. O apótema, que é o que a letra A pede, é exatamente a altura deste triângulo aqui. Então, o apótema é essa medida aqui, ó, que sai daqui e vai até, corta a aresta no meio. Então, é esse traço preto aqui, pontilhado. Esse é o apótema da base da pirâmide, que é o que sai do meio e corta essa aresta da base ao meio. Então, sendo assim, eu posso separar um triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, então eu vou separar primeiro esse triângulo, que é o triângulo que tem lados 5, 5 e 5, 5, 5 e 5. Esse é o triângulo aqui, o triângulo OAB. E eu vou separar a aresta, eu vou separar o apótema. O apótema é exatamente a altura desse triângulo. Então, eu fico com um triângulo retângulo aqui. E neste triângulo retângulo, essa altura pequenininha dele aqui, o Hzinho, é exatamente o que eu quero, o apótema da base. Nesse triângulo eu tenho, no triângulo retângulo, vamos aplicar Pitágoras a ele. 5 ao quadrado, por que 5 ao quadrado? 5 é a hipotenusa, está na frente do ângulo de 90. 5 ao quadrado igual a 5 sobre 2, que é esse lado aqui do triângulo. 5 sobre 2 ao quadrado, mais h ao quadrado. Então, eu fico com 25, é igual a... Eu coloco entre parênteses para lembrar que eu tenho que elevar ao quadrado os dois números, tanto de cima quanto de baixo. 25 sobre 4, mais h ao quadrado. Então, passando 25 sobre 4 para lá, eu fico com 25 menos 25 sobre 4 é igual a h ao quadrado.
né? Vamos dividir aqui para facilitar a nossa resolução. Então, neste triângulo retângulo, eu fico com h ao quadrado igual a... Tem que tirar o MMC, não é isso? Que é 4 no caso. Então, é 4. Aqui eu vou colocar o 1 debaixo do 25 para poder dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vai ficar 4 dividido por 1 é 4, vezes 25, 100. 4 dividido por 4 é 1, vezes 25, 25. Copio o sinal do meio. E eu fico com h ao quadrado igual a 75 sobre 4. E aí eu tenho que tirar a raiz disso, né? O h é igual a raiz de 75 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz de 75, se nós formos decompor aqui o 75, se a gente decompor o 75, fica assim, ó. 75 por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, pega 2, esses dois saem da raiz, então fica 5, o que sobrou dentro da raiz, 5 raiz de 3. Então, fica 5 raiz de 3 sobre 2, que é a raiz de 4. Essa é a altura desse triângulo, que consequentemente é o apótema da base. O apótema da base, nesse caso, ele caiu na metade desse triângulo aqui, ó. Então eu tive que calcular a altura do triângulo. Para isso, fiz Pitágoras. Então isso daqui está em centímetros, a altura também sai em centímetros, ou o apótema, né? Isso daqui é o apótema da base. Letra B. Na B, ele quer o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide, ele leva em consideração este lado aqui, ó. O que é o apótema da pirâmide? É quando sai da ponta da pirâmide, do vértice aqui da pirâmide, uma linha que corta a face da pirâmide ao meio. No caso, essa linha aqui, ó. Essa linha corta a face da pirâmide ao meio. Se eu separar o triângulo da face, esse triângulo pintado aqui, ó, esse triângulo da face da pirâmide, ele é um triângulo assim, mais ou menos. E nesse triângulo eu tenho a base dele mede 5 centímetros. Todos os lados desse seu hexágono aqui de baixo medem 5, é um hexágono regular. O lado, a lateral aqui, ó, que é a aresta da lateral, mede 10. 10 centímetros e 10 centímetros. Consequentemente, o apótema, ele é a altura desse triângulo aqui, ó. Ele está aqui e ele também está aqui. Ele é, vamos fazer uma linha pontilhada aqui para evidenciar melhor. Então, esse apótema, ele está exatamente aqui, ó. Ele é a altura desse triângulo. É só fazer Pitágoras novamente. Lembrando que o que está na frente do ângulo de 90 é a minha hipotenusa. Então, eu tenho que sempre fazer, eu vou chamar ele de H novamente, Hzinho. Então, não é H ao quadrado, é hipotenusa ao quadrado. Então, fica 10 ao quadrado igual a 5 sobre 2. Essa altura sempre parte esse lado ao meio. 5 sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, aqui fica com 100. 25 sobre 4 mais h ao quadrado. Então, eu passo 25 sobre 4 para cá, fica 100 menos 25 sobre 4 igual a h ao quadrado. Tenho que tirar o MMC desse lado aqui. Então, eu fico com o MMC é 4. Só para lembrar, coloco 1 aqui debaixo do 100.
e dividir pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 por 1 dá 4, vezes 100, 400. Menos 4 por 4 dá 1, vezes 25, 25. E copio o sinal do meio, h ao quadrado. Então, eu fico com 375 sobre 4 é igual a h ao quadrado. Eu vou ter que tirar a raiz disso. Então, a h vai ficar 375, raiz de 375 sobre a raiz de 4. Se você fizer a decomposição do 375, vai ficar exatamente aqui. Se eu fatorar aqui o 375, então vamos fazer aqui no cantinho. 375, né? Se eu for decompor esse 375, eu fico com por 5 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, eu vou pegar de 2 em 2, esses dois saem da raiz, e aí sobrou 3 e 5. Então, a raiz de 375 fica 5 fora da raiz, e o que sobrou vai para dentro da raiz. Só que o que sobrou, sobraram 2. Multiplica os dois. 15. 3 vezes 5, 15. Então, fica 5, fica aí 5 raiz de 15 sobre 2. Esse é o nosso apótema da pirâmide, em centímetros também. Apótema, então, neste caso, quando eu estou descobrindo o apótema na pirâmide hexagonal, eu estou sempre separando os triângulos, né? Descobrindo a altura de triângulos, na verdade. Vamos para a letra C do nosso exercício. Na letra C, ele quer a altura da pirâmide. A altura da pirâmide eu separei aqui, ó. Nós temos aí, nessa altura, só ampliar um pouco aqui, a altura dessa pirâmide aí, ela é esse Hzinho aqui, ó. A altura da pirâmide é o Hzinho. Então, para que eu ache essa altura, sempre que eu quero achar um lado, eu vou separar algum pedaço, um triângulo de preferência. Então, o triângulo que eu posso separar é Hzinho, 5 aqui e 10 na aresta lateral. Ou eu posso fazer Hzinho, apótema da base, que eu já tenho, já calculei, e apótema da pirâmide. Eu vou fazer do jeito mais simples, Hzinho, esse 5 e 10. Então, vai ficar o meu triângulo, ele vai ficar um triângulo retângulo, né? Vamos ver aqui. Esse triângulo vai ficar mais ou menos assim, né? Não sei, fazer um triângulo retângulo aqui. Eu vou separar esse triângulo. Opa, melhor não. Então, retira daí. Vamos fazer um triângulo retângulo mesmo. Esse triângulo retângulo, ele vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho Hzinho, 5. E na minha hipotenusa eu vou ter 10. Então, vai ficar aqui desse lado Hzinho. Eu vou chamar de H maiúsculo, para não confundir com os outros apótemas. Então, essa é a altura da pirâmide inteira. Esse triângulo é retângulo. Aqui, nessa medida, eu estou pegando este triângulo aqui, ó. Então, aqui é 5 também. E a hipotenusa do meu triângulo está aqui, ó, na frente do ângulo de 90 graus, que vale 10, que é a aresta lateral da pirâmide. Aplicando Pitágoras, eu fico com 10 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, que eu já estou colocando direto aqui, né? Estou colocando 100, mas vamos colocar 10 ao quadrado, fica melhor. 10 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais H ao quadrado. Então, eu fico com 100 é igual
a 25 mais h ao quadrado. H ao quadrado, já fazendo direto, é igual a 75. Esse H ele é igual a raiz de 75. Nós já fizemos aí a decomposição do 75 anteriormente. Aqui, ó, 75 dá 5, 5 raiz de 3. Então dá H é igual a 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 centímetros é a altura da pirâmide toda. Então, sempre que eu quero achar algum lado da pirâmide, eu sempre vou separar um triângulo, ou dividir ele ao meio, ou fazer Pitágoras, mas sempre tenho que recorrer a Pitágoras. A área da base. A área da base desta pirâmide é um hexágono. Então, vamos separar aqui a figura do hexágono para que a gente possa fazer a área da base dessa pirâmide. Então, eu tenho lá um hexágono regular, né? E nesse hexágono eu tenho 6 triângulos. Nós já fizemos isso para o prisma, agora a gente vai fazer isso para essa pirâmide de base hexagonal. Então eu tenho aqui um triângulo e ele é dividido em 6 triângulos. Cada lado desse triângulo vale 5. Então é 5, 5 e 5. O que eu tenho que fazer? Calcular a área desse triângulo, a área A aqui. Para calcular a área da base, é 6 vezes a área desse triângulozinho aqui. Então a área da base, que eu vou chamar de AB, é igual a 6 vezes A, que é a área desse triângulozinho aí. Vamos separar esse triângulo. Para que eu separe esse triângulo aqui, eu tenho que fazer as medidas dele. Então, esse é um triângulo equilátero. Ele tem 5, 5, 5 e 5. E aqui no meio desse triângulo eu tenho que ter a altura desse triângulo, né? Bom, então, só lembrando, a área A ela vai ser base, que é a área de um triângulo, vezes a altura, dividido por 2. A base desse triângulo eu tenho, ela vale 5. A altura deste triângulo, e aí nós vamos fazer aqui em linha pontilhada, a altura desse triângulo está aqui, ó. Essa é a altura desse triângulo. A altura desse triângulo eu já calculei. A altura desse triângulo é o apótema da base. Olha lá, para calcular o apótema da base, eu não peguei exatamente o mesmo triângulo? 5, 5 e 5. Olha aqui, o triângulo 5, 5 e 5. O apótema é exatamente a altura desse triângulo 5, 5, 5. E essa altura deu 5 raiz de 3 sobre 2. Então, lá no meu triângulo da base, a altura dele eu já calculei. Essa altura vale 5 raiz de 3 sobre 2. Então, vale 5 raiz de 3 sobre 2. Isso sobre 2. Esse 2 daqui de cima e com 2 de baixo não cancela. Isso aqui fica, em cima fica 25 raiz de 3 sobre 2. Copia a primeira, é divisão com fração, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim inverso? Aqui eu posso escrever 2 sobre 1. Então eu posso inverter essa fração. E ela vai ficar 1 sobre 2. Essa área desse triângulo, ela vai ficar 25 raiz de 3 sobre 4. Que eu multipliquei aqui 2 vezes 2, 4. Essa é a área de um triângulo, a área sempre em centímetros quadrados, né? Se fosse metro, seria metro quadrado. A área da base, então, ela fica 6 vezes a área de um triângulo, que é 25 raiz de 3 sobre 4. Então, fica 25, 6 vezes 25, raiz de 3 raiz de 3 sobre 4. O que eu posso fazer aqui
é cancelar esse aqui, dividir em cima e embaixo por 2, ó. O 6 com o 4. E aqui fica 3 e aqui fica 2, porque eu dividi por 2 em cima e embaixo, né? E aí eu fico com essa área da base como 3 vezes 25 dá 75. 75 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área da base em centímetros quadrados. E para finalizar o nosso exercício, nós vamos fazer a área lateral. A área lateral é a área de todos esses triângulos aqui, ó. Nós temos 6 triângulos. Que triângulos são esses? Esse triângulo aqui, ó. Eu tenho 6 triângulos assim. E nesse triângulo, que é o triângulo da face, esse que está pintado aqui, a base vale 5. Essa aresta lateral, o exercício me deu, vale 10. E eu preciso calcular essa área A. Para calcular a área lateral inteira, eu vou calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6, porque são 6 triângulos. Então, a área lateral ela é igual a 6 vezes essa área que eu estou chamando de A também. Essa área A é a área de um triângulo. Ela é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é 5. A altura desse triângulo eu já calculei anteriormente. A altura desse triângulo está aqui, ó, triângulo 10, 10, 5. Essa altura aqui, ó, ela é exatamente o apótema da pirâmide. Esse apótema aqui coincide com a altura desse triângulo. Calcular a altura desse triângulo da face, o triângulo pintado, é calcular o apótema da pirâmide. Então, como eu já calculei essa altura, ela deu 5 raiz de 15 sobre 2, eu vou usar esse valor novamente aqui, ó, 5 raiz de 15 sobre 2. Isso sobre 2. E aí eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui na área da base. Nessa área lateral, vou ficar aqui em cima, vai ficar 25 raiz de 15 sobre 2 vezes meio, porque eu inverto aqui a fração. Então, essa área A vai ficar 25 raiz de 15 sobre 4. Essa é a área de um destes triângulos aqui, ó, ou seja, desse triângulo pintado. Para ter a área total, eu tenho que multiplicar por 6. A área lateral aqui, ó, são 6 triângulos desse. Então, são 6 vezes 25 raiz de 15 sobre 4. E aí, usando o mesmo raciocínio anterior da letra D aqui, eu posso dividir por 2 esses dois termos. E eu fico com a área lateral igual a 3, né? Vai sobrar um 3 aqui embaixo, um 3 em cima, um 2 embaixo. Fica 75 raiz de 15 sobre 2 centímetros quadrados. Essa é a área lateral. Bem, esse foi o exercício 16 inteiro, né? Todo o exercício 16 está feito aí para nós. E nós precisamos fazer apenas mais um desse exercício de pirâmide, porque pirâmide é isso. Pirâmide é você calcular os apótemas, calcular as áreas e, no máximo, calcular um volume, né? O exercício não pediu, mas se eu tivesse que calcular o volume, seria... Eu vou fazer aqui um extra aqui, né? O exercício não pediu, mas a gente vai calcular aqui o volume dessa pirâmide. Então, eu posso calcular o volume dessa pirâmide. Vamos separar aqui bonitinho. Para poder calcular o volume da pirâmide. Então, vamos calcular aqui o exercício. Na sua apostila, ele não pediu para você calcular. Mas nós vamos fazer o volume da pirâmide. O volume da pirâmide fica da seguinte maneira. Volume
né? É o que eu vou calcular, o volume da pirâmide. Então, volume de pirâmide, ele é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Né? Então, é a área da base vezes a altura da pirâmide dividido por 3. Essa é a fórmula fixa aí para as pirâmides. A área da base da pirâmide eu já tenho aqui, ó, que é 75 raiz de 3 sobre 2. Então, fica 75 raiz de 3 sobre 2. Vezes a altura da pirâmide. Esta pirâmide aqui, ela tem uma altura aqui que eu chamei de H maiúsculo aqui. Na figura estava Hzinho, mas eu chamei de H maiúsculo. E nós já calculamos, é 5 raiz de 3. Está aqui, 5 raiz de 3 é a altura da pirâmide. Então vamos substituir aqui por 5 raiz de 3. A altura da pirâmide é 5 raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Então, o meu volume ele vai ficar aqui em cima. Eu posso multiplicar aqui, ó, 75 vezes 5 dá 375. Vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Tudo isso dividido por 2. Né? E aí eu vou ficar com isso, né? Eu já resolvi tudo em cima, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 3. Então, o meu volume dessa pirâmide vai ficar... Eu posso cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo. Né? Cancelo esse 3 com esse. E fica 375 sobre 2. Isso daqui vai dar número com vírgula. Então, eu posso deixar o volume evidenciado desse jeito. Centímetros cúbicos. Esse é o volume da pirâmide. Nós vamos fazer agora o último exercício, que é de uma pirâmide quadrangular, né? Muda um detalhezinho ou outro e finalizamos aí a nossa aula de pirâmides, né? Vamos aí para a pirâmide quadrangular, que é o exercício 17 da página 23 da sua apostila, da apostila 5. Então, nesse exercício 17, você tem uma pirâmide regular de base quadrada, 5 centímetros. Então, aqui é 5 centímetros. Aqui também é 5 centímetros. Né, de lado aí, esse quadrado do chão. E de aresta da base e 10 centímetros de altura. Note que um monte de gente confunde esta altura da pirâmide, que é do vértice da pirâmide até o meio aqui da base, isso vale 10 centímetros. Então, o H, nós estamos chamando sempre H maiúsculo para a altura, ele vale 10 centímetros. Não é a aresta lateral da pirâmide. Ele não deu essa medida aqui, ó, do V até o B, eu não tenho essa medida. Na letra A, ele pede o apótema da base. O que é o apótema da base? É a medida que sai do meio da base e cruza a aresta lateral ao meio. Então, essa medida aqui, ó, exatamente essa aqui, ó. Essa medida, eu não preciso fazer a altura de triângulo aqui. Não preciso. Por quê? Porque esta base é um quadrado. Se eu olhar essa base de cima, eu vou ver um quadrado desse jeito aqui. Vamos fazer o quadrado aqui para evidenciar isso. Então, eu vou ver um quadrado. Né? Então, este quadrado, ele tem lado 5 e 5. O apótema é a linha que sai do meio desse quadrado aqui, ó, e corta essa outra face ao meio. Se ela sai do meio desse quadrado e vai até aqui a metade desse lado, essa linha vermelha vale 5 sobre 2. Ela vale metade desse lado aqui, ó. Exatamente metade. Então, esse apótema eu vou chamar de A. Né? Esse apótema aí da base, Azinho B, né? Melhor, ele vale 5 sobre 2 centímetros.
né? E eu não preciso resolver a fração e deixar como 2,5, deixa 5 sobre 2 mesmo. O apótema da pirâmide é a medida que sai do vértice e corta aqui o lado AB ou qualquer aresta da base ao meio. Então, neste caso, ela está sendo representada na figura pela letra G. Essa linha aqui, ó. Exatamente essa linha aqui. Ó. Então, para calcular essa linha, eu vou usar o triângulo que está pintado aqui. Ó. H eu já tenho, vale 10. O M, que ele está chamando de M, é o apótema da base, que eu já tenho, é 5 sobre 2. Então, vou usar para calcular o apótema da pirâmide um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele tem lados. Aqui é a altura da pirâmide, aqui é o apótema da base, e a minha hipotenusa desse triângulo retângulo é o que eu quero. Né? Então, vamos colocar as medidas aqui nesse triângulo retângulo. Aqui é a altura da pirâmide, que ele deu, vale 10 centímetros. Aqui é o lado, né, o apótema da base, que vale 5 sobre 2. E aqui é a medida que eu quero, que é o apótema da pirâmide. Eu vou chamar simplesmente de A. Como ele é a hipotenusa, né, ele está na frente do ângulo de 90, vamos aplicar Pitágoras. A ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado. Então, sempre aqui entre parênteses, ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a 100 mais 25 sobre 4. Esse A, vou fazer aqui A ao quadrado, é igual, tiro o MMC, que é 4, ponho o número 1 aqui debaixo do 100, então eu fico com, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, 4 por 1 dá 4 vezes 100, 400, mais 25, porque 4 dividido por 4 dá 1, vezes 25, 25, eu fico com A ao quadrado igual a 425 sobre 4. Esse apótema aqui, quando eu tirar a raiz quadrada, né, esse A aqui vai ficar da seguinte maneira. O A, já pelo processo que a gente já viu aí algumas vezes, né, eu vou ter que decompor o 425, e esse apótema da pirâmide, 425 decomposto, né, fatorado lá, ele vai ficar 5 raiz de 17. E o raiz de 4 é 2. Então, esse é o apótema da pirâmide, que está em centímetros também. Agora, a aresta lateral dessa pirâmide. Para calcular a aresta lateral, eu vou ter que pegar um triângulo que inclua esta linha aqui, ó, ou esta linha aqui. Esse triângulo que inclui esta linha, ele pode ser esse triângulo aqui, ó, que tem base 5 sobre 2, a altura desse triângulo aqui, ó, é exatamente o apótema da pirâmide, que é o G, e a aresta lateral está aqui, ó. Então, esse triângulo, ele vai ficar da seguinte maneira. Vamos fazer esse triângulo aqui. Desse lado, eu tenho esse triângulo, é o apótema da pirâmide. Aqui é a base dele, que vale 5 sobre 2. E a hipotenusa é exatamente a aresta lateral, que é o que eu quero. Então, o meu triângulo, eu separei este triângulo aqui, ó. Eu vou evidenciar ele na figura para ficar mais fácil de ver. Vamos colocar ele em azul aqui. Então, eu estou pegando exatamente esse triângulo aqui, ó. Esse pedacinho, que é o chão do meu triângulo, vale 5 sobre 2. Esse pedacinho aqui, que é o apótema da pirâmide, ele vale exatamente 5 raiz de 17 sobre 2, a gente acabou de calcular ele. E esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço é exatamente o apótema, é a aresta lateral. E se eu fizer esse triângulo, ele é retângulo, né? Então, aqui a hipotenusa desse triângulo eu vou chamar de aresta lateral, né? Vou chamar de A
Lzinho assim, AL, esse triângulo é retângulo. Aqui desse lado eu tenho 5 raiz de 17 sobre 2. E aqui no fundo eu tenho 5 sobre 2. Isso é que eu vou usar para calcular a aresta lateral, que é aqui da letra C. Então, aplicando Pitágoras, vai ficar AL ao quadrado é igual a 5 raiz de 17 sobre 2 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado também. Então, voltando aqui, nós temos o A, aresta lateral ao quadrado. A aresta lateral ao quadrado é igual a 5 raiz de 17 sobre 2 ao quadrado. Eu tenho que levar todos os termos ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 17 ao quadrado é só 17. Sobre 4. 2 ao quadrado, 4. Né? Mais, no outro também, 25 sobre 4. Porque eu tenho que levar os dois ao quadrado. Então, o AL ao quadrado, ele é igual a 25 vezes 17, dá 425. Tinha que dar 425, porque isso ao quadrado é 425 sobre 4. Né? Eu estou pegando a raiz e elevando ao quadrado, eu tenho que voltar para ele. 425 sobre 4, mais 25 sobre 4. Quando eu tenho o mesmo denominador, eu só junto aqui e somo em cima. Então, o AL, ele vai ficar, AL ao quadrado vai ficar 450 sobre 4. Tira a raiz, esse AL, ele vai ficar raiz do 450 já decomposto aí bonitinho. Essa raiz do 450 fica 15 sobre 15 raiz de 2. 15 raiz de 2 sobre 2, porque a raiz de 4 é 2, isso está em centímetros também. Né? Vamos ao próximo, na letra D, nós temos a área lateral. Para calcular a área lateral, eu vou pegar exatamente esse triângulo aqui, ó. Né? Então, vou pegar o outro pedaço inteiro aqui do triângulo. Então, vou pegar esse triângulo aqui, ó. Este triângulo aqui, ó. Esse triângulo todo aqui, ó. Então, eu usei metade dele para calcular esta lateral. Agora, eu tenho nesse triângulo, ele está da seguinte maneira. Esse triângulo, ele está... Vamos trocar aqui para triângulo. Esse triângulo está assim, ó. Então, eu tenho na base desse triângulo azul, toda a base dele vale 5. O lado é a aresta lateral, que eu acabei de calcular, é 15 raiz de 2 sobre 2. É 15 raiz de 2 sobre 2. 15 raiz de 2 sobre 2. E a altura desse triângulo, eu também já calculei. A altura desse triângulo aqui, ó, que é essa linha azul, é exatamente a aresta, o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide eu já tenho, que é 5 raiz de 17 sobre 2. Né? Então, esse apótema aí, ele é 5 raiz de 17 sobre 2. Né? Vou deixar uma linha um pouco mais fina aqui. Então, esse aqui é 5 raiz de 17. 5 raiz de 17 sobre 2. Né? Então, eu tenho todos os dados para poder calcular a área desse triângulo. Né? A área desse triângulo, a área lateral, na verdade, ela é
AL, né? A área lateral é o AL, que ela é 4 vezes A, que é a área desse triângulo aqui, ó. Por que 4? Porque eu tenho quatro triângulos na face, 4 triângulos, né, nas faces, constituindo as faces dessa pirâmide. É um triângulo aqui na frente, 2 dos lados e um no fundo. Então, eu vou calcular a área A e depois multiplicar por 4. Essa área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base desse triângulo aí, ela vale 5. A altura desse triângulo eu já calculei anteriormente, é 5 raiz de 17 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Então aqui em cima vai ficar 25 raiz de 17 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Copia, multiplica pelo inverso da segunda. Então essa área aí vai ficar 25 raiz de 17 sobre 4. 25 raiz de 17 sobre 4. Essa é a área de um triângulo só, centímetros quadrados, área sempre em centímetros quadrados. Ou, se for metro, em metros quadrados. A área lateral vai ficar 4 vezes esse valor, 4 vezes 25 raiz de 17 sobre 4. Eu posso cancelar o 4 de cima com o de baixo. E eu fico com a área lateral igual a área lateral, então, dessa pirâmide é igual a 25 raiz de 17 sobre nada, porque eu já cancelei o 4. Então seria sobre 1, na verdade, né? Só que eu não preciso colocar. Isso em centímetros quadrados. Tá aí. E a área total dessa pirâmide, a área total, que eu vou chamar de AT, diferente dos prismas, eu não tenho uma área da base e a área de cima, a área da tampa, né? Eu só tenho a área lateral e a área da base. A área total ela é igual a área lateral, que eu acabei de calcular, mais a área da base desta pirâmide. E esse é o nosso último item para término dessa videoaula. Então a área lateral é 25 raiz de 17 e a área da base que eu calculei, o exercício ainda não pediu para a gente fazer, mas a gente pode fazer aqui embaixo, a área da base. A área da base dessa pirâmide, a base dela é um quadrado. É um quadrado que tem lado 5 e 5. Então eu posso calcular aqui. A área da base é 25. Que vai ficar 5 vezes 5, né? 25 centímetros quadrados. Então isso aqui mais 25. Essa é a área total. Eu posso expressar a área total colocando o 25 em evidência também. Assim estaria certo. Só colocar a unidade aqui em centímetros quadrados. Tá certo. Mas se eu colocar o termo 25 em evidência, eu fico com 25, abre parênteses, raiz de 17 mais 1. Por que raiz de 17 mais 1? Porque se eu multiplicar 25 vezes raiz de 17, volta nesse termo. 25 vezes 1, volta nesse termo em centímetros quadrados. Tá aí, mas se deixasse assim também estaria perfeito, só colocando a unidade aqui. É isso, bons estudos a todos e boa preparação para suas provas.